Olá, amigos. Hoje é 11 de dezembro de 2022 e eu anuncio o ano que vem, 2023, como o ano da estreia oficial do totalitarismo democrático. Eu gostaria de introduzir para vocês, e reforçando o que eu venho dizendo de outros vídeos ou áudios e textos, que vivemos tempos de democracias totalitárias. Essa é a nova tendência mundial, ela já está presente já faz alguns anos. Essa democracia totalitária se expressa, como eu hoje vou fazer assim, usando como exemplos, pegando quatro aspectos, por exemplo, a mídia, a indústria farmacêutica, as finanças e a guerra. Seriam quatro instituições ou quatro partes, quatro poderes, se assim quisermos também dizer, e como essas quatro evoluíram. A mídia do século XX, 1920, a indústria farmacêutica também do mesmo ano, as finanças, o sistema bancário internacional, bem mais antigo, do século XVIII, pelo menos, e a guerra, então, antes de Cristo, antes de qualquer coisa, porque faz milhares de anos que vivemos em guerra. Essas coisas todas produzem desinformação, a mídia produz desinformação hoje, a farmácia não faz mais remédio, ela faz doenças e drogas, os sistemas financeiros e bancários criam crises e a guerra é feita para produzir escassez. E o pano de fundo disso são as instituições políticas, onde está ou estava a democracia, agora a democracia totalitária, onde estavam as constituições, cada vez menos respeitadas, e as instituições de voto direto, eleições, partidos políticos, termos de mandatos, etc., funcionamento de parlamento. Esse fundo político, ele é mantido, ainda que para manter as aparências. A ideia toda é o mundo redundar num regime totalitário e o objetivo principal é a depopulação de superfície, isto é, eles pretendem dar cabo da nossa vida. Então, se eu colocar tudo dentro de um único quadro, fica assim: como essas coisas evoluíram? Eu vou usar essa parte de hoje, eu vou examinar mais, esmiuçar mais o aspecto da informação, como a gente chama hoje. Então, eu vou falar sobre a mídia. Hoje a gente tem, assim, depois que foram revelados o que estava guardado nos twitters daquele laptop, a história do laptop do filho do Biden, os Twitter Files, que estão sendo abertos agora pelo novo proprietário do Twitter, Elon Musk, e está aparecendo coisas fantásticas ali. As agências federais e as grandes empresas, big techs de informação, de comunicação, estavam aliadas, todas contra Trump em 2020. E existe uma série, está publicado, e toda a imprensa está publicada, inclusive a imprensa brasileira, publica esses twitters, é uma série já está na terceira série, são mais de 50 que já podem ser lidos, e ali o pessoal do Twitter, os operadores do Twitter, os chefões ou menos chefes, operadores do Twitter, recebendo instruções de como manipular a informação, esconder coisas, mostrar outras, tudo para favorecer Joe Biden na eleição de 2020 contra Trump. Durante esse período, eu estou lendo aqui, os executivos também estavam em contato direto com as agências federais de fiscalização e inteligência sobre moderação de conteúdo relacionado às eleições. Segundo o jornalista, esse é o Matt Taibbi, Trump tinha suas publicações, aspas, filtradas, até uma semana antes da eleição, com os executivos, aspas, trabalhando rápido para que alguns posts não pudessem ser respondidos, compartilhados ou curtidos. Enquanto isso, tweets pró-Joe Biden não recebiam nenhum tipo de moderação. Então havia uma aliança das Big Tech com agências governamentais, como o Departamento de Segurança Interna, como o Departamento a Agência de Defesa e Inteligência, o FBI,
junto com o Twitter, Google, Facebook, YouTube. Por exemplo, no tweet File 44 de Matt Taibbi, há um diálogo onde um dos operadores do Twitter, Yoel Roth, às 16 horas 54, 36 segundos, ele diz o seguinte: ei, aí, sou eu de novo. Teremos momentos de desmentido sobre as conspirações das máquinas de votar Smartmatic, SCYLS. Novamente, Yoel Roth, quarta-feira, novembro de 2020, às 17 horas. O Departamento de Segurança Interna referiu-se a ele, os encobrimentos, em sua chamada hoje. Com tristeza, não foi publicamente. Com uma combinação de cerca de 47 diferentes teorias conspiratórias. Tão esperançoso que haja muita coisa ali. Quer dizer, o Departamento de Segurança Interna buscava encontrar teorias conspiratórias e achou 47 diferentes. Então, eu explico teorias conspiratórias para para ter material de difamação de campanha. Isso não é campanha, isso é anticampanha eleitoral. Essa campanha toda visava a atingir o Trump. Então, é natural que fosse uma campanha da democracia totalitária. Isso é um exemplo da democracia totalitária, a mando de Biden ou outros por Biden, e gente de agências de segurança, como a Homeland Security, a Agência de Inteligência e Defesa, o FBI, etc. O último poder, Twitter, Instagram, Google, YouTube, eu acho que é o termo perfeito que se aplica a elas. Ditaduras totalitárias modernas são impensáveis sem elas, porque elas ajudam no controle das pessoas, passam dados, informações pessoais. Um caso grave, por exemplo, foi denunciado nos Estados Unidos recentemente, um senador republicano de Arkansas. Eu estou lendo aqui o Fox News. Críticos advertem que a China pode acessar dados dos usuários do TikTok. TikTok é chinês, como todos sabem. O TikTok está vigiando a juventude americana. O TikTok tem uma mensagem mais direcionada à juventude. É muita bobagem, é muita coisa fútil, que emburrece, deixa as crianças sem nenhum tipo de pensamento, e tudo numa velocidade rápida para produzir confusão. Esse é um uso psicológico terrível, é uma arma psicológica terrível. Isso está dentro do contexto das ferramentas conceptuais na guerra interna e externa de informações. No início do século XX, surgiu o conceito de propaganda e logo em seguida a opinião pública. Os jornais grandes que estavam começando a se formar a partir de 1920, todos tinham seus editoriais bem clássicos. Os donos dos jornais ali colocavam suas opiniões pessoais, ali era a linha editorial do jornal, pelo qual tu reconhecia qual era a linha de pensamento de cada jornal. Mas isso foi mudando com o tempo. De repente começaram a aparecer operações psicológicas. O jornal era usado então como arma para desenganar, enganar, informar, contra-informar. Havia algo mais além de passar informações. Havia um direcionamento nas informações. Isso nos Estados Unidos, por exemplo. Mas, paralelamente, nos anos 30, 40, 50, na União Soviética, se desenvolveu o conceito de desinformácia, ou desinformação em russo, que é criar uma falsa afirmação e com isso enganar as pessoas. A desinformação é uma malícia em cima de uma informação. Não é uma informação errada. Eu posso dar uma informação errada, me equivocar quanto a um número, quanto a um dado, um fato, um nome, mas eu errei. Agora, quando é feito de propósito para induzir pessoas a ações da vontade do partido, isso chama-se desinformação. Hoje em dia, mais modernamente, chama-se fake news. Hoje é o nome moderno para a mesma coisa. False flags são também operações falsas onde se imputam coisas aos nossos inimigos. Então, assim veio vindo, de 1920, a mídia privada, criada lá pelo Council of Foreign Relations, em 1920, então,
Ali se tratava do encobrimento, da dissonância cognitiva, das teorias conspiratórias. E aí aquilo que vai até o pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial. No ano 2000 surgem as redes sociais, YouTube, Google, Instagram, Facebook, que há uma aparente liberdade de informação, há uma democratização da informação, qualquer pessoa pode produzir a sua própria informação, surgem os produtores de conteúdo, os produtores de conhecimento, os influenciadores de opinião, e as pessoas podem fazer isso livremente, gratuitamente, e às vezes até dá para ganhar um dinheirinho em cima. Mas isso está com os dias contados, como veremos. Para o ano que vem já se espera que haja uma mídia estatal com controle total. Aí, isso que havia uma liberdade de informação vai desaparecer inteiramente e nós vamos pagar um preço muito caro por ter um smartphone, porque nós seremos censurados com controles cibernéticos, com inteligência artificial, e os nossos dados pessoais e coletivos vão sumir, isto é, acesso completo aos nossos dados pessoais e coletivos. Se é que alguém pensa que isso pode passar assim, sem nenhuma informação, é quase que impossível que isso aconteça. E essa mídia, durante muito tempo, ela tentou encobrir coisas, mais do que informar coisas. Até porque o número dos donos dos jornais, das grandes mídias, diminuiu drasticamente. De 300, 500, mais de 1.000 pessoas, acabou caindo na mão de 6 pessoas que começaram a trocar informações e fazendo associações, fazendo conglomerados de mídia. A gente vê isso na televisão, a gente vê isso nos jornais. Os grandes jornais americanos também se expandiram, isso atingiu o mundo inteiro. No pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, isso já era uma praxe. Eu não estou nem levando em conta aqui a cultura que veio do cinema, do teatro. Eu estou mais focado, então, no jornal e na televisão. O rádio deixa de ser o grande veículo e a televisão passa a ser o grande veículo. E aí ele começa a haver fusões de empresas, diminuindo o número dos detentores do poder da informação. O que se pretendeu inicialmente? Passar a ideia da dissonância cognitiva e passar a ideia da teoria conspiratória. Com isso, podia-se desmentir muitas coisas que precisavam ser encobertas, que o público não tinha direito de saber, ou need to know, necessidade de saber. Aí vieram, a partir de 2000, do ano 2000, as redes sociais. O YouTube, o Google, aos poucos veio vindo o WhatsApp, Instagram, Facebook, o que torna isso, dá uma aparente liberdade de informação. Então, de repente, as pessoas agora podem se comunicar, ela mesma produzir seu conhecimento, nascem os produtores de conhecimento, nascem os influenciadores de opinião pública, nascem as pessoas que, detendo algum conhecimento, podem propagá-lo através dessas redes sociais, gratuitamente e até ganhando algum dinheiro com elas. Essa aparente liberdade de informação, no entanto, está com os dias contados. A partir do ano que vem, espera-se toda a mídia seja estatal, o controle seja total. Essas empresas que já trabalham para ditaduras totalitárias, elas poderão também se unir ou virar em uma só. Nós ainda não sabemos como é que vai ser o mecanismo, o resultado desse conjunto. A intenção a gente já sabe. É uma mídia estatal, o que vai reesquentar a história da velha mídia tradicional, que trabalha no nível apenas do encobrimento e da mentira. Agora essa mídia estatal está fortemente engajada a esse novo poder mundial que se avizinha. Então nós temos agora uma situação presente e que ela vai começar a ficar drástica no ano que vem. Na verdade, isso está dentro do grande plano, do grande reset, que é o globalismo totalitário, onde a virada do ano 2023 em diante, nós não teremos mais a religião, a justiça, a família, o Código Penal, o direito, a propriedade privada, a democracia, constituições, eleições livres, isso vai virar coisa do passado. Essa é pelo menos a intenção desses globalistas totalitários, que detêm um poder considerável no mundo. Isso fez com que o Trump, quando descobriu que havia uma fraude maciça, de grande magnitude, que acabava com todas as regras, regulamentos, artigos, até aqueles que constavam da Constituição dos pais fundadores da República Americana, assim disse Trump,
Ele dizia assim, então para que isso aí? Vamos não acabar com a Constituição, então. Claro que a mídia que não gosta dele pegou pelo outro lado, ele quer acabar com a Constituição. Não, não, ele estava dizendo o seguinte, eleições falsas não pode se sobreviver num país livre, com constituições em vigor, onde existe, sim, deve existir um respeito às regras estabelecidas. Ele reclamou muito disso, não foi ouvido em 2020. Pelo contrário, foi mais censurado, foi desconectado das redes, especialmente o Twitter. Então, ficou assim. Agora, com as revelações dos tweets files, do famoso laptop do filho do Biden, que lá é investigado corrupção da família Biden, mas também entra o aspecto eleitoral da campanha do Trump lá em 2020. Então, ficou muito claro que o assunto é muito sério, Biden está muito preocupado. Se por um lado o projeto totalitário globalista segue firme, com a China na liderança, grande aliada do Biden, por outro lado, ele corre um risco, e o seu partido corre um risco muito grande, a partir do próximo ano também. E a velha mídia continua pegada aqui, como nós temos no Brasil, agora falando do Brasil, nós temos uma velha mídia associada a esse globalismo totalitário. Um exemplo claro, o grupo RBS de Porto Alegre, que criou um grupo de investigação que não passa de uma milícia comunista que denuncia cidadãos de bem que estão se reunindo, que estão vestidos de verde e amarelo, vejam que ousadia, crianças de 5 anos, fascistas completos com 5 anos de idade, vovozinhas de 80, aquilo, milhões de pessoas nas ruas do Brasil, e eles preocupados em entregar listas para o Alexandre de Moraes, dessas pessoas, que essa milícia comunista do grupo Zero Hora de Porto Alegre acha que é dever dela, porque impacta a população. Quem é quem nesse GDI, Grupo de Investigação? Assim eles mesmos dizem. Núcleo Integrado, Diário Gaúcho, Zero Hora, RBS TV, que trabalha na apuração de denúncias sobre assuntos que impactam a sociedade. Exatamente. E esses assuntos que impactam a sociedade são tratados assim. Os cidadãos são tratados como criminosos, que merecem ser denunciados ao carrasco. Alexandre de Moraes. É isso que está acontecendo. A Zero Hora está se prestando esse serviço mais vergonhoso. Pior que a Globo Lixo, a GZH Lixo. Ela tem que ser desmascarada diante da opinião pública gaúcha. Não é de hoje, mas ela nunca baixou tanto como agora. Esse é um exemplo da resistência da velha mídia. Então, o regime totalitário que se avizinha, a democracia totalitária globalista que se avizinha para o ano que vem, no grande reset, cujo modelo, diz Karl Schwab, é a China, ele não esconde que a China é o modelo ideal dele. Olha só. Então é o que nos espera do ano que vem em diante, né? Vai mudar completamente a nossa vida, com nossa perda de direitos, propriedade privada, e um monte de coisas que vão ser subsumidos, vão ser descartados ou cancelados, como se usa hoje essa palavra, para designar algo que já não deve existir, algo que nunca existiu. Eles estão em busca de um novo ser humano, completamente artificial. Então, esse é parece ser o nosso destino em poucos anos. Eu vou voltar ao tema, dessa vez explorando não só a mídia, mas como outros assuntos, por exemplo, o Big Pharma, a indústria farmacêutica, a medicina, etc., algo mais perto da minha área, inclusive. Era isso, pessoal. Obrigado.